Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Um ótimo 2016 e que este ano nós consigamos mostrar, e não só falar, mas mostrar que somos cristãos, seguidores do Cristo. Então nós vamos retomar o estudo que nós estamos fazendo já há alguns anos, que é o EAD, o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, que é um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira. E hoje nós vamos continuar deste ponto onde interrompemos o ano passado. E iremos desenvolvendo esses estudos até março ou abril, quando então a AME, juntamente com o Grupo Espírita Caibar Schutel, voltará ao estudo de um outro livro de André Luiz, que neste momento está sendo definido. E a partir de hoje, nós vamos contar com a colaboração da Sirlene, que fará a exposição da aula. Ela vai nos dar uma mão para que não sobrecarregue nem a mim nem a nenhum de nós que atuamos aqui no EAD. Então, Sirlene, é sempre. Obrigada, Maida. Boa noite a todos. É com imensa alegria que eu estou aqui. É a minha primeira palestra aqui na casa, embora eu já faça parte dela há 12 anos. Com muita alegria. Não sei mais do que nenhum de vocês, então vai ser um estudo conjunto, né? A gente vai se debruçar sobre esses temas de forma igualitária, dialógica, né? Então eu quero que vocês possam me interromper a qualquer momento, qualquer dúvida que surja, podem mesmo interromper. Quando eu não souber, me prontifico a pesquisar, a refletir a respeito, né? E para a gente manter esse diálogo constante. O tema de hoje é a passagem evangélica que fala sobre uma das curas de Jesus, a cura do cego de Betsaida. Ué? A gente já vai direto no texto, vamos ler juntos, e aí a gente vai fazendo um pormenorizado do texto. São apenas 4 versículos de Marcos. Ele vai aparecendo. Não, você que... Nossa, entendo tanto de PowerPoint que eu nem sabia que eu tinha feito isso. Mas vamos lá. Vocês podem me dar um feedback também com relação à formatação, se a última, seu Antônio que está lá no fundo, se está enxergando bem, se a fonte está legal. Tá bom, gente? Bom, vamos ler juntos. São 4 versículos. Parece muito simples, parece uma narrativa muito singela, mas ela é muito carregada de conteúdo. Eu peguei a tradução do Haroldo Dutra Dias, que é bem recente. Ele fez ele pegou direto do grego, incrível, vale muito a pena. Então o texto nos diz o seguinte: dirigem-se a Betsaida. Trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntava-lhe: fez alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Então, novamente impôs as mãos sobre os seus olhos. Ele viu em profundidade e restabeleceu-se e via pormenorizadamente, com clareza, a todos, e o enviou para sua casa dizendo: não entres na aldeia. A gente vai fazendo um pormenorizado. Não vamos terminar o tema hoje, né, Maida? O Maida vai terminar semana que vem. Aqui. Antes da gente começar a interpretação de texto é uma coisa complicada de se fazer, né? E eu tenho visto ao longo de toda a minha vida universitária e docente que temos problemas de interpretação.
Eu fui aluna de Ulpiano Bezerra de Menezes, sobrinho do Dr. José de Menezes, incrível, foi diretor do Museu do Ipiranga, maravilhoso, um ser de luz. E ele, no primeiro dia de aula, assim, eu não aguento mais aluno de mestrado, doutorado que não sabe interpretar texto. E era uma disciplina de interpretação de imagens. E a gente fica tudo ofendido, assim, né? Vi uma professora do Rio até, como assim a gente não sabe interpretar texto, né? Como assim? Pois ele nos provou, por A mais B, que realmente a gente tinha muita dificuldade em interpretar texto. Então, nunca a gente vai acabar de aprender a interpretar. A verdade é essa, né? Mesmo porque ainda mais os textos evangélicos, que são tão carregados de significado, e quanto mais a gente vai evoluindo, mais coisas novas, mais profundamente a gente vai entendendo o sentido, não é mesmo? Então, eu quis fazer aqui nesse slide um apanhado de questões. Sempre a gente tem que chegar para qualquer imagem, qualquer texto, qualquer coisa que a gente queira ler, interpretar com questões. Dependendo das questões que a gente faça para a imagem, para o texto, ou para o fóssil, ou para o que for que a gente for analisar, depende das perguntas, as respostas que virão. Então, saber perguntar é muito importante. Então, sempre se debruçar e perguntar. Quais as perguntas que a gente poderia fazer em cima desse texto, né? Como era a aldeia de Betsaida? Né? Onde era Betsaida? Por que nosso Senhor Jesus Cristo pediu para que o cego saísse da aldeia antes e depois da cura? Né? O que aconteceu antes deles irem para Betsaida? E depois? Será que tem a ver? Será que é importante? Será que cada passo que o Cristo deu nesta terra não foi, de fato, no seu momento certo? Então deve ter uma razão de estar antes e depois de algum outro acontecimento. Porque o Mestre havia colocado saliva nos olhos do cego. As outras curas que nosso Senhor Jesus Cristo fez foram semelhantes a essa? Quais as diferenças? Né? Essa narrativa possui significados metafóricos? Quais? Sabemos metafóricas, né? Metáfora é uma figura de linguagem que vai substituir, né? Como as parábolas fazem, vão substituir elementos concretos, principalmente porque a cultura judaica é muito vinculada a elementos concretos e menos abstratos. O que o Cristo veio trazer tão abstrato, ele tinha que fazer esse intermédio, né? Então, o uso de muitas metáforas. Quais são elas? A cegueira e a vista estariam relacionados aos conceitos de resignação, alienação, que mais? Quais outros conceitos? Né? Que é isso que realmente nos interessa, né, gente? Bom, vamos a Betsaida, né? Vamos contextualizando para entender que lugar era esse, né? A gente tem aí um texto do nosso amado Caibar Schutel, né? Que ele diz o que pra gente? Betsaida, cidade da Palestina, da tribo de Zabulon, próxima de Cafarnaum e perto da margem ocidental do lago de Nazaré. Ou Lago Tiberíades, ou Mar da Galileia, né? Betsaida significa literalmente região da pesca. Foi a pátria dos discípulos de Jesus, Pedro, André e Filipe. Betsaida foi uma das cidades da Palestina em que Jesus operou os maiores e mais numerosos prodígios, e cuja população foi a mais endurecida e obstinada em não seguir os ditames do Mestre. Parecia uma gente que se limitava a observar milagres e a pedir prodígios, né? Aqui convém, eu comecei a pesquisar. Aqui tem o Mar da Galileia, o Haroldo que faz sempre essa correlação, principalmente em função de sermos a pátria do Evangelho, né? Como o Mar da Galileia se assemelha à forma do Brasil, né? Tão interessante isso, né? Ela está bem aqui, é uma cidade litorânea, gente. Não sei se vocês sabem, eu sou arquiteta, trabalho mais com urbanismo. E é uma alegria poder falar sobre as características diferenciadas das cidades litorâneas. Não são iguais às cidades sem praia, não é? Quais as diferenças? Geralmente a gente tem inúmeras, né? São cidades mais voltadas para o turismo, né? Pode falar, Sara.
conservadorismo, a pessoa se prepara para ir para lá, né? Turismo, né? Então, são descanso. Então, geralmente se aproveita as amenidades naturais, em função de ter mar, em função de ter porto, muitas vezes, né? Então, são cidades que têm um entra e sai de gente muito grande, as pessoas que são fixas, mesmo que são moradores, é um número muitas vezes muito reduzido, se comparado com o número de pessoas estrangeiras que chegam, né? Então, são cidades que têm problemas específicos, né? E características específicas. Ora, sabemos também, isso são fontes outras, né? Assisto muito History, não sei se vocês conhecem esse canal, mas eles falam muito, desvendando assim as antiguidades, a história antiga mesmo, e qualquer coisa o Flávio me corrige, com relação a qualquer coisa da história aí. Havia muitas cidades prostíbulo na antiguidade, né? Muitas. Todo o conservadorismo que veio com o cristianismo não foi à toa, gente. O negócio pegava mesmo, né? O negócio era feio. As pessoas não se detinham, né, nas suas voluptuosidades. Então, era muito comum que essas cidades tivessem muitos prostíbulos, como a gente sabe que é um dos grandes problemas das nossas cidades litorâneas, né, um caso de prostituição. Por que eu estou trazendo isso? É uma interpretação que eu fui procurar para saber mais sobre Betsaida. É uma interpretação, na verdade, que eu fiquei conhecendo por uma palestra do Nazareno Feitosa, que é um palestrante muito interessante, vale a pena procurar no YouTube, as palestras dele, é de Brasília, e ele também foi buscar outra fonte de uma interpretação de um pastor adventista, que é bem interessante, justamente ele faz esse resgate histórico, né, linkando a cegueira, né, do cego, com possivelmente ele ter adquirido essa cegueira através de uma sífilis. Então são especulações, né? Somente especulações, por isso eu até coloco. É certeza? Não é, né? Então é plausível, né? É plausível, né? Mesmo porque ele não é um cego de nascença. A gente tem uma outra cura que é um cego de nascença, né? Ele sabe que são árvores, né? Então é muito possível mesmo. Nós, infelizmente, a sífilis ainda é um problema, né? No Brasil e no mundo. E uma das causas é essa. E daí para a gente linkar a razão de querer que saia da aldeia, né? Essa é o grande link, né? Então pensar na cidade de Betsaida faz todo sentido para a gente interpretar, né, o texto, né? Porque não é outra cidade, né? Então eu trago essas correlações. Aqui tem um link, né? Eu trago o nome do pastor. Eu procurei, não encontrei, mas é uma indicação, né? Tem uma questão, são várias coisas que a gente vai apontando no texto. Uma delas é que a gente observa que o cego ele não vai sozinho, como em outras curas, ele é levado pelos amigos, né? Isso é uma coisa muito importante. Parece gelo, parece corriqueiro que tem, né? Mas não é, né? Nós somos os nossos laços, verdadeiramente. E quanto mais nós assumirmos a nossa identidade real de espírito, né, de alma, espírito encarnado, a gente vai ter que assumir que somos uma rede, que a nossa individualidade é uma questão só mesmo, né, de experiência. Mas somos uma rede, somos os nossos laços. Em toda a literatura de André Luiz, principalmente, nas narrativas, a gente observa que são sempre os laços. É sempre aquela mãe, é sempre aquele aluno, aquele amigo, enfim, são os laços. Mas porque a gente já foi marido, já foi esposa, já foi irmão, filho, a gente já foi de um tudo, né? São papéis que a gente vai tomando, reencarnação após encarnação, para vivermos as experiências e crescermos, evoluirmos, né? Então é muito importante essa questão, né? Vou ler aqui o texto que eu coloquei.
somos nossos laços, que é a nossa própria individualidade consciente. Por que consciente? Aí os psicólogos me ajudam, né, Su? Qualquer coisa você me auxilia. Por que consciente? Porque a maior parte de nós é inconsciente. A consciência é uma casquinha, né? É uma casquinha. Então, quanto mais nós vislumbrarmos ou buscarmos as questões, as informações, os valores que estão inconscientes, mais nós vamos ampliando, né? A nossa individualidade consciente, principalmente porque, ora, acabei de falar, é muito possível que na encarnação passada eu tenha sido um homem, ou não, ou europeia, não é? Então são papéis, né? E essas individualidades, elas são importantes somente na medida do aprendizado. É por isso que existe, é por isso que o formato é esse, entre outras coisas, né? Mas essas individualidades, elas não são importantes. O importante são os laços. Os laços ficam. As individualidades a gente sabe, né? E tem um prazo de validade. Pois são e serão através dos nossos laços sociais, de todos os matizes, que podemos mais nos desenvolver e sustentar. São os laços de amor, quando condizentes com a lei divina, que nos conecta a Deus e mais profundamente a nós mesmos. Lembrando que essa conexão com Deus, e Deus é onipresente, é onisciente, e Ele está aqui. Ele está em cada um dos nossos átomos, né? Sem alteridade, ou seja, sem o outro, ou seja, a alteridade é tudo que não é a nossa individualidade, tudo que não é o eu, né? Sem alteridade não existe individualidade, somos seres irrestritamente sociais, né? Inclusive com a espiritualidade, porque somos um com toda a criação. E aí eu trago a Teia da Vida, do Fritjof Capra, e existem muitos outros autores que eu recomendo muito, que defendem a visão ecossistêmica, que é essa visão de rede, né? Recomendo demais textos ambientalistas, a ciência ambiental. Vai falar. As constelações familiares da psicologia, né? Que também mostram como que é essa rede, né? As referências não cessam jamais dentro da constelação familiar, dentro da rede familiar. Exatamente. É o princípio de funcionamento da constelação familiar, que é um tema mais ou menos novo, a gente não vai adentrar muito, né, Hugo? Mas, de repente, a gente pode até conversar a respeito. É muito interessante. O funcionamento dele mostra claramente o quanto nós somos um, o quanto somos essa rede. E quanto mais fortes forem esses laços de amor, e quanto mais nos laços que não são de amor, a gente foi injetando amor, mais fortes a gente vai ficando. A força só vem da união mesmo, né? Dessa teia. Então vamos seguindo. Puxa vida, agora que vai aparecer o texto, ó. Entendi. Tudo de PowerPoint. É o trechinho, né? Trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Segurando a mão. Essa coisa de segurar a mão também parece singelo, né? Mas é uma coisa super importante. Fundamentalmente, no trabalho com o outro, no trabalho de assistência, no trabalho de promoção, qualquer trabalho, aquele olhar com brilho, aquele sorriso, né? Às vezes a gente pode não tocar, mas a gente toca com os olhos. Olha o negócio que chega até o outro, né? Como chegar até o outro, né? Porque a gente está falando dos laços, mas muitas vezes existe um abismo entre a gente e o outro. Como transpor, né? E o Cristo nos dá essa lição, né? Eu estou aqui na mão, eu já singelo de amparo, cuidado e compaixão que deve estar em toda ação no bem. Somos sempre intermediários, médiuns, mídias, suportes, pontos. Toda graça vem de Deus, né? Então, essa coisa do toque é uma coisa que faz uma mágica, gente, né? A gente sabe que o magnetismo que nós possuímos, quanto mais próximo a gente chega e quanto mais a gente toca e com carinho, isso com certeza vai chegar à pessoa aquilo que a gente está querendo expressar. Mesmo a gente pode não ter um vocábulo, a gente pode não ter a orientação
orientação exata, mas palavra voa ao vento. O que importa é o sentimento. E o sentimento muitas vezes é transmitido assim, tatilmente. Né? A gente vive um tempo de apologia da visão, né? Demais. Infelizmente, é o nosso tempo, está fazendo parte, a gente gosta, né? Mas a gente não deve esquecer do tato, né? Nem banalizá-lo, né? Como a gente pode observar muitas vezes uma banalização do encontro, do amor, do carinho, do namoro, mas não podemos, porque a gente está lidando com energias divinas, né? Então, compreender, compartilhar e servir são exercícios dialéticos do amor. Precisam de amor e constroem amor. O que é dialética? Dialética é um conceito bem complexo, eu vou falar bem grosso modo, suficiente para a gente entender. A dialética nos diz o seguinte: sabemos o que é a luz, porque sabemos o que é a não luz. Se não soubéssemos o que é a não luz, a escuridão, a gente não saberia o que é. Né? A gente precisa desses opostos, nossa mente tridimensional, no estágio em que estamos, precisamos disso, né? Bem grosso modo mesmo, viu, gente? Dialética envolve várias outras noções, mas eu falo nesse sentido. Tem uma imagem do Escher, devia ter posto aqui, que é uma mão desenhando a outra. Não sei se vocês conhecem esse pintor, que é essa coisa do construir, né? Amar se aprende amando, né? E às vezes esse amor, ele vai se expressar pelo toque. Aqui, vamos entrar na questão da cura. E eu descobrindo o PowerPoint, eu nem sabia que ele fazia isso. Né? Nessa cura, né? Nessa coluna aqui, eu coloco essas 3 ações que nosso Senhor Jesus Cristo efetua nessa cura. Né? Então, o que ele fala? Primeiro, ele tira o cego da aldeia. Isso é mencionado. Né? Depois, ele usa a saliva e usa a imposição de mão. Ele pergunta se está vendo alguma coisa. Ele, não vou adentrar muito nessa parte, que o Maida vai falar na semana que vem, mas ele via mais ou menos, e depois, novamente, o Cristo impõe as mãos. Mas o recurso terapêutico foi esse: saliva e imposição de mão. E com orientação a posteriori, ou seja, não volte para a aldeia. Tem mais uma coisinha aqui. E ir para a sua casa. E essa casa também simbólica, né? Casa é uma imagem super simbólica, né? Que pode significar ou a nossa residência, onde nós moramos, mas também a nossa casa mental, né? O nosso lugar de fixação, né? Onde a gente, o ambiente privado, onde a gente vai ser o que realmente nós somos. Então, essas 3, essa terapêutica, vamos correlacionar com o processo de cura que nós já vimos aqui várias vezes, em vários cursos com a doutora, né? Então, quais os processos, né? E a gente tem isso também na apostila do EAD, né? Renovação mental do doente. Sem renovação mental, não tem um milagre, né? Não vai do nada. A mente é tudo. A mente é espelho da vida, né? Então, sem a renovação da mente, não há renovação do corpo, né? Aplicação de recursos terapêuticos para eliminar a doença. E aí vão surgir desde os remédios alopáticos, alface, água fluida, a conversa fraterna, enfim, de um tudo, né? E o desenvolvimento de ações mantenedoras da saúde. Ou seja, como muitas vezes a gente vê recaídas, né? Recaídas. Né? Então, eu consegui uma cura de uma gastrite, por exemplo. Aí, beleza, agora vou me acabar, tudo que eu não podia comer, e aí volta a gastrite, né? Então, a gente observa que existe essa correlação entre o que nós sabemos dos passos da cura e o que o Cristo nos oferece, né? Aqui essa parte, o Maida vai aprofundar semana que vem,
mas da saliva, né? E o Nazareno Feitosa também comenta essa questão do sistema de crenças, né? A saliva, nós sabemos, isso eu me lembro com muita clareza, que minha mãe, e ela aprendeu da minha avó, que me aprendeu da minha bisavó, que qualquer feridinha já ia lá, né? Mas carinhosamente, uma coisa que não dá nojo não, né? Ainda mais de mãe. Ainda mais eu que tenho gato, meu Deus do céu, né? Que é uma lambeção sem fim. Mas a gente sabe que existem, a saliva, ela tem propriedades incríveis, né? A medicina tradicional chinesa, por exemplo, existem exercícios de Qigong, que é o pai do Tai Chi Chuan, que trabalham a saliva. E eles chamam de água divina, né? Então, imagine o poder, né, fluídico, magnético, que havia na saliva de nosso Senhor Jesus Cristo. Indizível, né? A gente não tem condição de saber. Então, o sistema de crenças que é colocado pode dizer desse sistema, ou seja, assim como a minha mãe acreditava que realmente curava, né, com a salivinha, a ferida, eles também acreditavam, era uma crença daquela época, daquele contexto. Então, ao fazer isso, ele também está se aproximando do seu interlocutor, ele está se aproximando do sistema de crença do cego, do sistema de crença de todos os amigos que levaram o cego, né? Então, ao se aproximar desse sistema de crenças, ele consegue aderência do assistido, né? O Nazareno, ele dá uns exemplos, por exemplo, do jaleco, né? O jaleco, muitas vezes, assim, em casa, assim, de médiums, né, que produzem comunicações de médicos, a gente sabe que não precisa do jaleco, mas muitas vezes eles colocam, mas é simplesmente para chegar e dar uma segurança para aquela pessoa que acredita que, por estar de jaleco, ele de fato é um médico, né? Pode falar. Você falou também da cura da saliva, né? Tá ligado, senhor, pode falar. Tem uma história muito importante. Isso há 70 anos atrás, eu lá no sertão da Paraíba, e meu pai já tem acho que 3 a 4 vezes. A cobra mordeu o animal e meu pai curava 3 vezes, aí cuspia, pegava a saliva da boca, botava na boca do animal 3 vezes e curava. Não é? Tá? Eu acredito piamente. Não, isso eu vi. Né? Isso eu vi. Não é? Passei por aqui, vivi essas experiências. Tá? Né? Olha, é muito forte. Né? É muito forte. Eu imagino que sim. De qualquer forma, gente, uma questão não vamos começar a colocar a nossa saliva em todas as feridinhas, né? Tudo tem um tempo, justamente. Exatamente. Já dei exemplo para qual sim. naquela época era de grande importância. Com certeza. E meus avós e minha mãe viveu em ambiente rural e é muito comum mesmo. Mas por que eu digo assim, né? Para que não haja dúvida, né, gente? Muitas vezes a gente sabe do sopro também, né? O sopro como recurso curativo. Nem sempre, por exemplo, nos trabalhos aqui da casa, né? Mas é totalmente adequado. Por quê? Porque a gente não tem essa condição magnética, né? Infelizmente a gente não tem. Quando uma mãe chega com a sua saliva no seu filho, ali existe uma intimidade absurda, né? Mas o que você está falando é do efeito placebo. Você está falando da fé do que está recebendo, que é do centurião, Flávio, que você enfatizou hoje. Sim, sim. Então existem esses 2 vieses de interpretação, tá, gente? Lembrando sempre que são sempre interpretações, né? E não está fechado, porque não se esgota, né? Quando vocês encontrarem qualquer texto, fala assim, não tenho a pretensão de esgotar este assunto. Não tem assim. Sorry. Porque você não vai esgotar mesmo, porque é inesgotável, né? Então,
esses dois vieses eu acho que são super cabíveis, né? Existe um poder magnético muito forte na saliva, que ainda com certeza a gente vai descobrir mais, né? Mas tem também essa questão do placebo, que é da autocura, de acreditar que de fato aquilo está sendo realizado e acionando a fé, e a gente sabe que a fé é o motor, né? E a fé move a montanha. Eu sou do interior, da roça. Depois nascer neném, as avós ou outras pessoas assim, vinham logo com o dedão para no empico. E é verdade, Não existe. é verdade. Né? Porque era uma das... Depois do parto, né? Depois do parto. Bem lembrado. Sirlene, só uma coisinha nessa questão da saliva e do toque, para que a gente possa... A questão do toque na hora do passe é para se evitar, porque não há necessidade do toque. Uma coisa é Jesus, né? Outra coisa somos nós. Então, evitar o toque ao máximo. Eventualmente, né? Uma pessoa que a gente já conheça, né? Faz assim e tal, mas evitar. Principalmente o público que a gente não conhece, que está vindo conhecer, evitar o toque ao máximo. Se possível, fazer disso a sua religião, não encostar. Outra questão é essa de Jesus fazer lama. É psicológico. Vamos lembrar que esse cego não queria ser curado. Foi levado, né? Não é, eu não quero, foi. Por que Jesus curou contra a vontade dele? A gente não sabe, né? Não se sabe os porquês. Mas a saliva é igual à tampa da garrafa. Eu vou ter a minha água fluidificada com tampa? Sim. Mas muita gente acredita que não, que acha que o Espírito vai ali colocar um remedinho. Isto não existe. Então, a questão da saliva no barro, aqui para este caso, é isso, é o psicológico. Era necessário que houvesse aquela situação para que o cidadão que não queria ser curado entendesse que ele estava sendo curado. Só volta o slide um pouquinho, por favor. Aqui, o X da questão aqui, ó, renovação mental. Ele precisaria aderir àquilo que Jesus estava fazendo. E qual era a adesão? A lama. Assim ele consegue aderir. Mas não é que era necessário. Jesus pensou, curou o servo do centurião. Jesus dizia, se pensar já cometeu adultério. A questão então o que é? Renovação mental. Aí nós caímos naquela questão do Missionários da Luz, que o Alexandre fala, esse aqui é o Papa Passe. 10 sessões e ele continua vindo. Ele não se renovou. Acontece conosco também. Eu estou mal, viu, Sedival? Hoje eu não quero trabalhar. Por quê? Eu não quero. Mas no nosso caso, né, trabalhadores, a melhor forma é trabalhar quando não quer trabalhar. O paciente que vem fazer o tratamento, que às vezes recebe 12 passes, 24 passes, isto é diferente. O exemplo que o André Luiz dá no livro é a pessoa que ia porque ia. Eu venho aqui receber passe hoje, né? Ela não se renovava. Então a questão do cego de Betsaida aqui serve para nós, porque nenhum de nós quer ser curado, porque a gente não quer modificar o modo de vida. E aí quando, olha, você vai ter que se sacrificar, você vai ter que ter paciência, você não vai ter que retrucar. Não, eu não quero. Vai ter que sair da zona de conforto. Lá somos nós os cegos de Betsaida. É isso que a gente precisa lembrar bem. Este exemplo é porque somos nós. É difícil sair da zona de conforto, exatamente. Então eu não quero. Então tá certo. Eu vou trocar de religião porque ser espírita é difícil. O nosso inferno é o pior de todos, porque não tem um diabinho nos cutucando com um tridente. É a nossa consciência que está nos todo dia, olha, porque não fez, porque fez, porque não fez, porque fez. Então, o cego de Betsaida, o X da questão não é nada dos fluidos, isso aí é psicológico, é para nós no início,
né, seu Edival? É aquela época das mesas girantes. Nós passamos disso. Hoje é a renovação mental. Obrigado, Silvia. Imagina, Anjo. Só fazendo um adendo, existe uma outra cura que é de um cego de nascença. Nesse ele utiliza o barro. Nesse ele não utiliza o barro, né? Mas eu fui procurar porque os dois utilizam a saliva, né? Bom, vamos passar para frente, né? Pegando aquele primeiro ponto da renovação mental, né? O que pode favorecer o processo de inovação mental, transformação moral e modificação da saúde? Ou perguntinha, né? Tá começo de ano assim, não, poxa, não apenas transformar o contexto externo, mas também, principalmente, o contexto interno e relacional. Aqui eu trago o paradigma médico espírita, gente, que é bio, psico, sócio espiritual. O que significa? Nós, no nosso momento evolutivo atual, o que nós conhecemos que somos, temos uma parte biológica, física, tridimensional, genética, química, física, né? Uma parte psíquica, que não é propriamente física, envolve emoções, envolve traumas, envolve registros, envolve inconsciente, né? Envolve uma série de questões que a gente também está engatinhando, uma vez que essa ciência é recente, né? Sócio, ou seja, somos os nossos laços, né? Então, meu Deus do céu, é onde a gente, querendo ou não, eu acho que é onde a humanidade mais se desenvolveu. Pela antropologia, pela sociologia, por todas as ciências sociais, né? Todas as ciências, por mais hermética que ela seja, ela está se relacionando com o universo, com o mundo, né? Então, de tudo que ao longo da civilização a gente conseguiu se debruçar e entender, essa parte, o sócio, talvez seja a parte que a gente mais conhece mesmo, por mais que não pareça, muitas vezes, né? E espiritualmente, que a gente sabe que é a matriz, o espírito é a matriz, do espírito que vai surgir, vai se produzir, vai se realizar a realidade. Então, não existe, gente, definitivamente uma acne que seja só física, né? Ou qualquer grilo que seja só psíquico, né? Então, essa abordagem biopsicossocial-espiritual é fundamental a gente ter sempre em mente. E a cura, ela vai ser mais eficiente quanto mais nesses 4 aspectos bio, psico, sócio, espiritual a gente abordar e se renovar, né? Não apenas em novas atividades construtivas e saudáveis, religiosas ou não, mas novos pensamentos, novas ideias, novas motivações, o que nos leva à instrução, à educação, ao estudo, conhecimento, à reflexão, o diálogo. Lembrando que a verdade não está nas individualidades, está no diálogo. A verdade está sempre no ínterim, no entre, né? E novas relações e novas posturas nos relacionamentos, o que nos leva ao amor, à caridade, ao compartilhamento, à compaixão, a não estar indiferente à alteridade, né? Esse é um ponto tão importante no nosso tempo, gente. Não sermos indiferentes. Eu vi uma vez um filme chamado Shoah, que significa Holocausto. E é um documentário de 8 horas, de um francês, que entrevista sobreviventes do Holocausto judeu. E uma fala é uma coisa assim, daquela que eu tenho que fazer força para não chorar quando eu conto, que é uma coisa muito forte. E o senhor contando que ele conseguiu sair de Auschwitz, fugido, cavou o muro, saiu. E eles, chegando na cidade de Auschwitz, ele via que os cinemas estavam abertos, as pessoas estavam namorando, sorrindo, dançando, fazendo cursos. E a vida prosseguia na mais absoluta harmonia. E eles ali, em situações indizíveis, né? Ele diz que esse foi o momento mais doloroso, que
que toda a fome de semanas que eles passavam não foi tão dolorosa quanto essa indiferença. Então a indiferença é algo que a gente tem que trabalhar para tirar da gente, né? A gente se anestesia demais, gente, mas a gente tem que criar força de não se anestesiar frente à dor do outro, né? E saber fazer essa ponte, né, para ajudar a carregar a cruz. Porque enquanto a gente se impermeabiliza, a gente se anestesia, no sentido de se autopreservar muitas vezes, né, sem querer julgar ninguém, não, né? Também sou indiferente muitas vezes sem querer, muitas vezes sem perceber. Mas a gente tem que trabalhar. Isso é uma coisa para todo instante, gente, todo minuto, né? E instruídos, amai-vos instruídos, né? Amai-vos instruídos. Bom, a gente já percebeu que ele não está falando só da cegueira física, né? Existe sempre uma cegueira espiritual, uma cegueira que nós nos impomos a nós mesmos, né? É o pior cego, nós somos os piores cegos. Quantas vezes, né? Que não queremos ver, muitas vezes, né? E aqui eu trago um texto do Leis de Amor, do Chico Emmanuel. Vamos ler juntos. A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo perispiritual. Havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor de experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias, que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido. Ainda refletindo a respeito dessa correlação da existência da doença e por quê, né? Em Lucas 11:35 a gente encontra: a candeia do corpo é o teu olho. Sempre que o teu olho estiver simples, sincero, cândido, sem artifício, teu corpo inteiro também está luminoso. Mas quando estiver mal, cheio de sofrimento e perigo para os outros, também teu corpo estará em treva. Opa! Aqui esse Lucas 11 eu também pego do Haroldo, da tradução do Haroldo, tá, gente? E aí ele vai colocando uma série de... Quem conhece o livro, ele coloca inúmeras notas para explicando cada um dos termos, e eu coloco aqui entre as chaves, né? Vamos pensar a respeito desses textos, né? A candeia. O que é candeia? Candeia é tipo um lampião, né, gente? Tipo um lampião, né? Que se usava muito, né? Do corpo é os olhos, mas não é verdade, não é mesmo? Não é? Que tem uma coisa louca nos olhos, né? Que a gente são os faróis, não é verdade? Sempre que o teu olho estiver simples, ou seja, sem máscara, né? Simples, honesto. Teu corpo inteiro está luminoso, porque são as janelas da alma, né, gente? As doutrinas orientais falam muito a respeito disso, né? Mas quando estiver mal, ou seja, quando que o nosso olho é mal? Quando ele está fingindo, quando ele não quer ver, quando ele é indiferente, né? Cheio de sofrimento e perigo para os outros, ou seja, muitas vezes em função da nossa vontade de se preservar, a gente fica indiferente e a gente deixa de socorrer um irmão, né? Aquela nossa ausência é a mesma coisa que o mal que a gente tenha feito, né? Vamos seguir, eu trago mais um outro texto do Religião dos Espíritos, é um livro que eu amo, o item 9, maravilhoso esse texto. Cede a lente de teus olhos às arestas do mal, e a breve espaço não apreenderás senão sombra. Entorpece a antena dos ouvidos no enxurro da maledicência convertida em lama sonora, e acordarás no charco da calúnia, aviltando a ti mesmo. Faze da língua instrumento de críticas incessantes, e acabarás guardando na boca uma placenta envenenada, servindo à parturição da crueldade e do crime. Conserva os braços na estufa da preguiça, e terminarás a existência transpirando bolor e inutilidade.
Entretanto, se te confias ao amor puro, buscando estender-lhe a claridade sublime, através do serviço aos outros, atrairás, em teu próprio favor, a influência benéfica de quantos te observam as horas, entre a simpatia e a cooperação, acrescentando-te possibilidades e forças para que transformes a vida num cântico de beleza a caminho da esfera superior. Do que escolhas cada dia para sentir e pensar, encontrarás auxílio para falar e fazer. Esses grifos todos não foram colocados por Emmanuel, nem pelo Chico, foram por mim mesmo, para que o texto salte mesmo aos nossos olhos e não fique monótono, tá, gente? E eu destaco aqui o atrair. O que é esse atrair? Aí eu trago essa imagem, né, que traz, nossa, o que será que elas estão falando, né? A maledicência, né? Acham, será? Mas então vamos lá. Outro texto que eu acho que a pérola maior do pensamento de vida do Emmanuel, que está no capítulo 8 de Associação. Maravilhoso, né, Sara? E ele diz o seguinte: quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma que produz o nosso corpo. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo-o seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por esta razão que geralmente os sensores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Né? Essa passagem é muito densa, a gente vai passando muito rapidinho, que só faltam 10 minutos, mas recomendo demais nos debruçarmos sobre essa passagem. A cada instante que formos julgar, criticar, dizer, ai, que feio, né? Todas as vezes a gente precisa se lembrar, gente. Essa construção, essa nossa autoeducação de não julgar é muito importante. E não é pra gente ficar babão, não é pra gente ficar o cordeirinho, não, né? A gente continua fazendo juízo de valor. Nós pensamos, nós buscamos saber cada vez mais o que é certo, o que é errado, o que é adequado, o que é razoável, né? Então, julgar, né, que ele está falando aqui, e eu trago isso porque ele utiliza essa imagem o tempo todo no pensamento e vida, das imagens, dos olhos, do espelho, né, que não deixa de ser esse olhar mau, né, que a gente encontrou no texto anterior, e é assim que a gente vai produzindo, né. Então, quanto mais eu olho para o mundo, para a alteridade, e eu me esforço em ver o bem, e quando eu não vir o bem, eu me esforçar em compreender mais do que julgar, condenar e colocar de novo na fogueira da Inquisição, eu vou estar construindo em mim essa virtude de mais compreender que julgar. Difícil, gente, não é fácil não. Todos nós precisamos desenvolver isso. Por quê? Porque a gente confunde muito. Mas eu tenho senso crítico. Claro, tem que ter senso crítico. Senão você não sabe votar, senão você não sabe fazer qualquer exercício, senão você não sabe estudar se você não tiver senso crítico, né? Mas senso crítico é muito diferente do não julgar, né? Que ele está falando aqui, né? De nos determos nos defeitos e faltas dos outros, né? O nosso mundo
muito apologético das imagens, da beleza física e da materialidade, um universo extremamente hedonista, de obtenção do prazer pela visão, né? Isso é complicado, isso são tentações, né? Isso, nossos olhos são muito facilmente seduzidos, enganados, iludidos. Por quê? Porque a gente adora se iludir, infelizmente. Tem que parar com isso, né? E ter confiança em Deus de que a gente não precisa mais de grandes anestesias, não. E de que a gente consegue sim carregar com o nosso irmão alguma cruz, nem que seja um pedacinho, né? E a gente consegue sim sofrer com ele e ajudar aquela dor a passar, né? A gente consegue. É um processo, né? Mas bom, vamos continuar. Por isso, por essa razão, agora vem um puxão de orelha, né? Para todos que não estudam, não tem jeito, gente, não é uma opção, tá? Não é uma opção. Tem que estudar. Tem. Quem não está estudando a doutrina, tem que estar estudando alguma outra coisa, gente. O cérebro é que nem um músculo, né? É neuroplástico. Ou seja, a gente, se parou de estudar, vai ficar obeso, vai ficar flácido do cérebro. Não podemos deixar de estudar, nenhum dia. Não vamos evoluir sem estudar, gente. E esse estudo pode ser o evangelho no lar, pode ser um estudo aqui na casa, pode ser aprender música, aprender qualquer arte, mas pôr a cabeça para funcionar e colocar aquilo a serviço, não só de você mesmo, mas a serviço do outro, né? Porque a diferença do mal e do bem é esse, né? É a coisa feita para si mesmo. Será que é bem? Né? A gente não pode ficar acumulando arroz dentro de um pote sem cozinhar. Aquele arroz não apodrece. É assim, é com os conhecimentos, né? Aqui pra gente finalizar, né? Mais um trechinho, né? Cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntavam: vês alguma coisa? Né? Será que o Cristo não sabia o que estava acontecendo, né? Por que ele faz isso? É interlocução, gente, é o diálogo, né? Ele não precisa saber ou não saber para perguntar, né? É a questão do diálogo, da retórica amorosa do Cristo, né? Estava chamando o cego a reagir, a despertar, a implodir cristalizações mentais, a renovar-se, a sair do estado psíquico em que se encontrava e, sobretudo, para que acordasse para a vida, exercitando a visão espiritual que se lhe abria com autonomia. Olha que palavra maravilhosa! Autonomia é o contrário da heteronomia. A autonomia, autonome. Eu me construo. É isso que Deus quer que a gente faça pela lei da evolução, que nós nos construamos. É por isso que Ele não nos fez perfeitos, né? Mas é de nossa autoria o que nós somos, né? A heteronomia é o Maria vai com as outras, né? Aquele que não quer se construir. Tá, nós vamos de conforto de seguir sem questionar. Não pode, né? Pois de fato se trata de uma construção própria. Não há constrangimento a ver segundo pela ótica de Jesus, mas de acordo com a condição evolutiva do próprio espírito beneficiado. Isso é muito bom, porque a autonomia, ela só vai acontecer quando houver liberdade, quando não houver coerção, né? E aqui eu trago para finalizar uma imagem que marcou a minha infância, a minha juventude, que é do filme da Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme dos anos 80 com Robin Williams, muito bacana, quem não viu tem que ver. Ele é um professor muito diferentão e ele faz uma aula, ele sobe em cima, mas vocês precisam ver por outros ângulos, né? Precisam ter outras interpretações. E é aí que ele convida os alunos para estudar alguns poetas e a coisa se desenrola. Mas esse filme ele foi muito marcante, fez muito sucesso nos anos 70, né, Sara? Por
quê? Porque a gente precisa abrir a nossa mente, gente. Né? Se a gente ficar assim, ai, não é isso e acabou. Não pode, né? São sempre interpretações, mesmo quando nós nos deparamos com divergências, com contradições, a base da democracia é essa. A gente tem que aceitar a contradição, com respeito, com diálogo, trazendo para o que é útil, trazendo a razão. Todos, sem exceção. Não é mesmo? Aqui eu trago o meu e-mail, gente. Qualquer dúvida, podem anotar, podem me escrever. Gostei do graças. Eu gosto muito do graças, que é o obrigado em espanhol, porque parece que é graça, né? É a gratidão que eu sinto muito grande por vocês terem me ouvido, por essa conversa. Alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário, alguma sugestão, gente? Um de cada vez, pessoal. Nossa, mas quanta dúvida! Tudo bem? Vamos trabalhar? Ah, sim. Tchau, internautas.